Fala, Qual é, maluco! Vai ser 5 na linha ou no gol então? Eu vou no gol então. Pá. Pipa. Messi. Cabecinha, Richarlison. Fimose. Gabriel Jesus. Eu vou boca de lata. Arthur. Mamute no gol. Daniel Alves. E Codorna, vou ter que ficar com Codorna. Vai jogar atrás, Codorna. Então, pessoal, isso que vocês acabaram de ver é um draft. No caso, é um draft de jogadores, né? O que é o draft? O draft é uma escolha, simplesmente isso. Você vai ter um conjunto de elementos, um conjunto de jogadores, no nosso exemplo, pode ser um conjunto de dados. O mais comum é que seja um conjunto de cartas, um conjunto de tiles, sei lá, um conjunto de meeples, não sei, né? O que impede, na verdade. Então a gente vai ter um conjunto de elementos e o draft é a escolha desses elementos. É muito comum você falar, um jogo de draft, o que é um jogo de draft? O que é um jogo que tem draft? As pessoas muitas vezes vão lembrar do Seven Wonders. O Fields of Green é um Seven Wonders numa escala bem menor, bem mais simples. Os amantes dos jogos podem ficar chateados porque Seven Wonders tem uma fama muito maior, um jogo super premiado, e o Fields of Green, para muitos, é um jogo meio monótono, mais facinho, mais, sei lá, sem gracinha. Eu gosto dos dois. Me diverti bastante com esse. Tem hora que eu preciso de uma coisa que me desafie um pouco mais. Nenhum dos dois, na verdade, quando eu quero esse tipo de jogo, me atende, né? Então não tenho muito esse problema, não. Mas, bom, no Fields of Green, por exemplo, numa partida de 3 jogadores, no início de cada ano, o jogador vai receber 6 cartas. Vamos supor um jogador aqui, eu, um jogador à minha direita e um à minha esquerda. Eu, desse grupo de 6, isso é o meu grupo similar ao grupo de jogadores. Eu recebi 6 e eu vou começar escolhendo. Nesse grupo, já que eu começo escolhendo, eu tenho a preferência, eu posso começar escolhendo o Messi, como no exemplo, né? Claro, você vai escolher o Messi das suas cartas, a melhor delas, desse grupo aqui. Eu vou escolher uma e vou passar 5 para o lado. Esse cara, nesse grupo, ele é quem tem a chance de escolher a melhor carta. Ele vai escolher a melhor carta para ele e vai passar para esse. E esse daqui, o jogador à minha direita, vai escolher a melhor carta desse grupo e vai passar 5 para mim. Então agora que os grupos giraram de mão, eu vou pegar desse grupo e vou escolher a melhor no momento, que talvez tenha sido a segunda melhor, que a primeira já está aqui. Você entende? Que cada um tem o seu momento de escolher, mas isso aqui, ela impede que um jogador veja a seleção do outro, né, e vá guardando aqui, você não sabe que estratégia cada um está montando, então fica um mistériozinho ainda no ar. Nesse caso de troca, são 6 cartas, 3 jogadores, então o monte que eu comecei ainda vai passar por mim de novo, mas eu não sei que carta volta nesse momento. Então tem outros empecilhos nesse sistema de troca, mas existe um draft, né? E o draft agora ocorre em 3 conjuntos de cartas e eles vão sendo girados. Ainda assim é um draft, vocês entenderam? E o draft em 3 conjuntos e não um só. No exemplo dos jogadores, foi um único conjunto de jogadores e as pessoas escolhendo dentro desse único conjunto. Isso vai acontecer em muitos jogos que tem o Dice Drafting, que é o catálogo de hoje. Nós vamos fazer escolha de dados. Existe um banco de dados no tabuleiro e desse banco de dados, o primeiro jogador normalmente lança esses dados e vai ter uma oferta. Eram 8 dados, alguns ficaram no número 1, outros no número 2, um só no número 3, por exemplo, nenhum no número 4, alguns no 5, alguns no 6. Então, dessa oferta, tem algumas ações impossibilitadas, porque não tem o número 4. A número 3 tem um dado só e ela, de repente, vira uma ação muito interessante e muito rara. Uma pessoa só vai poder começar escolhendo. Então, de repente, esse vai ser o Messi, vai ser o único que vai poder fazer essa ação, né? E algumas outras que são ações em abundância, porque tem 4, 5 dados acumulados com aquele mesmo valor. Dependendo do jogo, isso vai mudar. O Grande Hotel Áustria já é diferente, né? O valor que tem mais dados acumulados é que se torna uma ação mais interessante. Vou falar dos dois agora em exemplos, mas espero que tenha ficado entendido o que é o draft. E agora a gente vai ver um pouco de Dice Draft no tabuleiro. Vamos lá?
Como eu estava dizendo no exemplo, esse é o Lagrange, ele vai servir muito bem para isso. Olha só, tem uma fase nesse jogo que chama fase de benefícios. O primeiro jogador, ele vai lançar os dados, nossa, olha que show de um, e vai reunir aqui, ó. Cada número possibilita uma ação. Então agora as ações 4 e 5, que seria ganhar dinheiro, aqui é manufaturar, ou ganhar uma coisa chamada cesta, que atua como a iniciativa, o jogador que joga primeiro no turno seguinte. Bom, não vem ao caso tanto detalhe assim, mas essas duas ações, elas não existem. Não para esse turno, para essa rodada, né? Não tem esse benefício agora. O que o jogador pode colher e está em abundância? Pegar um javali, um porco, na verdade, tem 3 vezes essa ação. Aqui ele pega uma carta ou um desses recursos. Essa ação aqui que é boa, tem 2 dela, que é pegar 2 recursos desses, entre azeitonas, trigo e uva. E aqui, uma vez isso aqui, fazer uma entrega, pegar moeda. Bom, essas ações aqui aparecem muito pouco, a 2 e a 6, a 3 de forma moderada e a 1 em abundância. Então vamos supor que um jogador venha e escolha o número 2. Isso aqui seria a quantidade de dados para uma partida de 3 jogadores, tá? Então o jogador veio, escolheu esse número 2, que seria o Messi, por exemplo, né? O cara que escolhe primeiro, escolheu o que tinha de melhor no mercado e uma ação que acabaria rápido. Um outro jogador veio e escolheu o 6. Um outro jogador veio e escolheu 1. O primeiro jogador escolhe de novo 2. O outro jogador escolhe o 3. E o último jogador escolhe 1 novamente. Ganhou 2 porcos, que não é uma ação ruim não. Inclusive é um recurso muito bom. O que acontece? Cada jogador teve direito a escolher 2 dados. E aqui o tal do Codorna, lá no exemplo, né? Aquele jogador, normalmente o irmão mais novo, o catarrento, que está no time, né? Que joga ali para completar. Aqui o jogo deu um jeito de minimizar isso. O jogador que faria a última escolha sobraria com esse pior jogador, vamos dizer. O cara que sobra é uma ação que todos os jogadores acabam realizando. Isso é uma coisa legal, né? Então todo mundo vai realizar a ação de número 3 no final dessas escolhas, desse draft de dados. Já no Hotel Áustria tem alguns incrementos diferentes, mas no fundo a essência é a mesma. Nós vamos ter uma quantidade de dados ofertadas no tabuleiro geral e cada jogador vai escolher 2 dados durante a rodada, né? Numa partida de 3 jogadores, ó, o jogador que escolhe em primeiro, depois ele é o 6º a escolher. Então ele escolhe primeiro, esse cara escolhe o 2º dado, esse cara escolhe o 3º e o 4º, depois esse volta, escolhe o 5º dado e esse o 6º. E no final da rodada, todos os jogadores vão ter escolhido 2 dados. Então vamos lá, o primeiro jogador lançaria os dados. Vou aproveitar esse daqui, não vou relançar não. Tem o número 5, 6, vamos lá. Fazer 2 5 aqui. Um monte de número 3. 2 números 1, 2 números 2 e um número 4. Olha, acaba que todas as ações, elas estão disponíveis nesse momento. Tá? O que acontece? Esse jogador vai começar escolhendo. De novo, ele tem o Messi, ele tem a melhor escolha a ser feita. Como é que funciona aqui? A quantidade de dados acumulada em cada um dos valores vai dizer a força que aquela ação vai ser executada. Por exemplo, o maior acúmulo de dados é com o número 3. Tem 4 números 3. Então, se o jogador vier aqui escolher um número 3, ele vem e coloca aqui para marcar que ele já fez a escolha do primeiro dado. E ele vai realizar essa ação com força 4. O que essa ação faz? Prepara quartos. Porque nesse jogo nós temos um hotel, vamos receber, atrair clientes, hóspedes para o hotel, né? Só que o hotel só está pronto para receber um hóspede quando ele tem um quarto preparado. Nesse caso, você poderia preparar 4 quartos no seu tabuleiro de jogador, seu tabuleiro particular. Então ele vem aqui e escolheu. O outro jogador vai vir aqui e escolher, por exemplo, essa ação 5, que é contratar um funcionário com desconto, um desconto de 3 na contratação do funcionário. Aí vem o outro jogador, escolhe um 3 também, porque ele quer preparar quartos. Aqui ele vai escolher o 4º dado com o número 1, então ele vai gerar 2 recursos dessas cores aqui, branco ou marrom, e tem uma regrinha especial para isso. Mas no fundo é gerar recursos, marrom ou branco, e aqui vermelho ou marrom. E assim eles vão fazendo as escolhas dele de um banco de dados que é geral, agora para 2 vaguinhas aqui
e a força da ação é dada pela quantidade de dados com aquele número. Já o número do dado diz que ação vai ser executada naquele momento. Esse é um outro formato, mas também é um dice drafting, uma seleção de dados. Então é isso, gente. Esse foi mais um catálogo da Moceboteca. Agora a gente já tem uma coleção de uns 5, 6 catálogos aí. Já tá bom de explorar várias mecânicas, estilos, né? Nessa nomenclatura muito própria dos jogos de tabuleiro. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham ficado curiosos a respeito desses jogos e que procurem se informar sobre em outros vídeos, em outros canais. Dá uma passeada na internet, vem para esse hobby, vem conhecer esse mundo de jogos que é muito legal. E para você que assistiu, observou os jogos aqui, de qual desses você acha que eu vou fazer um gameplay, um vídeo de regras? Muito em breve vai estar saindo. Hein? Deixa aí nos comentários, dá o seu palpite ou faz o seu pedido, quem sabe, né?